Aí é que está tudo isso aí, naturalmente são argumentos absolutamente concretos, consolidados e verdadeiros. Agora, uma coisa, Meneghetti, é o seguinte, ó, até o nosso telespectador José Moacir da Rosa Gomes toca numa coisa que a gente sempre bateu aqui e não custa de novo bater, ou seja, onde é que está o Congresso Nacional? Eu sempre digo o seguinte, o Congresso Nacional virou uma sinagoga, uma sinagoga da Satanás, só tem diabo lá, quer dizer, eles não querem o bem do país, coisa nenhuma. Sim. E isso é a única coisa que a gente pode tentar na próxima eleição, via Congresso Nacional, via Senado e Câmara, melhorar essa situação. Agora, eu ia dizer um adjetivo que eu nem vou dizer, essa corja que vai regular isso aí, sabe muito bem disso que nós estamos dizendo, e eles sabem muito bem a importância que vai ter deles manterem o domínio deles no Senado e no Congresso. Eu quero ver que coelho eles vão tirar da cartola e vão tentar tirar para que eles mantenham esse controle via Congresso Nacional, Senado e deputados federais. Então, preparem-se, porque qualquer candidato que venha pelo lado do Bolsonaro vai apanhar feito bicho, e o Congresso provavelmente também, e a única salvaguarda que nós podemos ter para evitar um mal maior é enfiar muito voto em cima deles, numa margem brutalmente superior ao que eles possam imaginar, e que não tenham como essa marmelada, como foi feito em 22, passar. E quando marmelada eu digo é aquilo, tu não pode falar isso, o lado direito não pode falar e o lado errado pode falar o que quiser. Porque não é nem esquerda, é lado errado mesmo. Então, é uma coisa assim, se contasse, ninguém acreditaria. Se eu fosse a mãe de Iná, uma vidente, vocês sabem que 2022 vai ter um presidente assim, assado, de direita, e que vai acontecer isso e isso. Não dava para acreditar. Não é nem mãe de Iná, né, Meneghetti? Era inimaginável. A gente brincava lá, quando o Lula foi preso, era uma brincadeira, a gente se reunia num bar, às vezes, imagina num futuro hipotético, numa situação totalmente esquizofrênica, do Coringa julgar o Batman, o Lula sai da prisão e conseguem as indenizações na Lava Jato. Os que lesaram os cofres públicos ainda vão ser indenizados. E foi o que aconteceu e o que está acontecendo. Pior ainda. Numa piada psicodélica está acontecendo. Mas o roubo atual é muito maior do que aquele do Petrolão e do... Tudo junto. Do Mensalão. O Jota, é inacreditável. Eu colocasse aí no final da tua observação, da tua participação, a questão do Congresso Nacional. E nós aqui sempre defendemos, tu também, nas participações que eu acompanho aqui no programa Mais Brasil, defendemos sempre que devemos, nós da direita, votar em um Congresso Nacional que nos represente, em gente que tenha valor. A questão toda é essa, né, Jota? Porque os caras vão para lá e acabam deixando o valor de lado e querem preço, eles viram preço. Muito bem colocado, e eu acredito, aqui acho que até uma polêmica boa a ser levantada, que o problema nem mesmo são aqueles que eu mais busco combater no meu dia a dia, a esquerda identitária. Esses eu tenho pavor. Mas, se tratando de Congresso Nacional, eu acho que nós podemos discutir em termos absolutos, em termos de numeração mesmo, né, número de representantes, dois problemas muito maiores do que essa esquerda identitária. Que são, primeiramente, o centrão, aqueles políticos que são eleitos a partir do seu próprio bolso, que passam durante 4 anos utilizando o seu cargo para se servir, não para servir a população, não para servir os seus eleitores, mas que mantêm os seus currais eleitorais alimentados por uma difusão de emenda totalmente sem quaisquer tipo de transparência, cumprindo favores pessoais para o eleitorado, e que muitas vezes esse eleitorado vai lá e troca o seu voto por um dente arrumado, por uma rua asfaltada, por um 100, 200 reais a troco de bala, e que troca inclusive o seu futuro. E o problema não é eles trocarem o futuro deles, o problema é que eles trocam o futuro deles e com ele vai o meu, vai o dos senhores, vai de quem está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Então esse é o primeiro problema. O centrão, aqueles políticos que sequer têm qualquer tipo de compromisso ideológico, políticos fisiológicos, que acabam levando voto em troca de favores pessoais e que a máquina vai se retroalimentando. E do outro lado também, nós temos os oportunistas, os sanguessugas, os carrapatos, aqueles que se fazem de valer a partir do momento de uma onda de direita que acontece no país, que passam a ocupar um espaço que sequer muitas vezes é de legitimidade a ser ocupado de forma moral,
por essas pessoas, muito menos ideológica, né? Então, juntam essa insensatez ideológica, né? Fazem ali eu tô com fulano, eu tô com Beltrano, eu tô com... isso. Vai na onda, acabam eleitos e com isso, apesar no primeiro dia no Congresso Nacional, esquecem todas as suas promessas, todo o seu alinhamento ideológico, esquecem toda a sua postura política para defender os seus interesses próprios. Pior do que aqueles que nós sabemos que são ruins, são aqueles que se utilizam no povo e, em terceiro lugar, aqueles que mentem para o povo até conseguir o poder. E essa mudança no Congresso Nacional, né, Rafael, ela começa por não reelegermos aqueles que frustraram a nossa expectativa. Esse é o primeiro passo. Eu acho que o Jota falou uma coisa muito interessante lá, que para mim também tem grande relevância no caos que o Brasil está. Se nós pegarmos assim a direita identificada e a esquerda identificada, ela está em menor número do que esses citados por ele. Uhum. Os parasitas, os fisiológicos, os que só visam interesse próprio. Porque esse centrão que a gente fala, e a gente fala até de uma forma depreciativa, porque de uma forma depreciativa tem que ser falada, eles são exatamente o que ele falou. São fisiológicos, sedentos por poder, por dinheiro, nem todos corruptos, muitos corruptos em matéria de dinheiro, mas outros fisiológicos corruptos por poder, por se manter nos cargos, e ficam, a direita assumiu o poder, vão para a direita, a esquerda assumiu o poder, vão para a esquerda, e esses mesmos representantes, nós temos que nos valer para sustentar os pilares da democracia no país. Hoje, o Senado Federal seria fundamental para empichar pelo menos 9 ministros do STF. Mas como é que nós vamos confiar nesse tipo de cidadão? E aí eu não falo nem político, eu falo cidadão, pessoa, porque eles não são alienígenas que estão lá, não vieram de Saturno, são brasileiros, são cidadãos como nós, que foram eleitos e estão lá. A tua pergunta, Silvia, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, por quê? Porque eu não sou afiliado a partido nenhum, mas eu vejo um único partido no Brasil, de gosto pessoal, que tem políticos não profissionais, que é o Novo. Que tem um empresário que vai, um dentista, um médico, enfim, pessoas da comunidade que têm sucesso, geralmente profissional, e que se dispõem a participar da vida pública para ajudar o país. Óbvio que tem em outros partidos também, mas acho que o Novo seria o partido que mais tem esse tipo. É esse tipo de gente que a gente precisava. Uhum. Porém, da onde que tu vai tirar a voia, como dizem aqui no interior do Rio Grande do Sul, Jota, a vontade, o elan, para um Rafael, um Jota, um Enio, um Silvio, quererem participar dessa vida pública e se misturarem com essa podridão, com essa catrefa que está lá dentro? Para tu ser sugado na primeira reunião por gente fisiológica que só pensa nos interesses. Eu acho que a gente renuncia os nossos destinos para essa gente, mas também acho que é compreensível que pessoas como nós, que lutam aqui de fora e que têm as suas profissões, não queiram se misturar nessa podridão política brasileira. Então é muito difícil, Silvio, ter novos candidatos. Um novo candidato ao Senado que seja muito bom, um novo candidato à Câmara. O que nos leva à conclusão seguinte, Rafael, que a questão não é política, a questão é de caráter.